Aleluia! Shabbat Shalom, queridos! Graça e paz a todos vocês. Que bênção estarmos aqui nessa tarde. Que bênção nos unirmos em oração hoje pela nossa nação. Nesse dia de Shabbat, o dia que aponta para Jesus, nós estamos aqui juntos para orar, para interceder, para declarar que a nossa nação será liberta de tudo aquilo que prende-a, para poder segurar as pontas do altar por uma nação transformada, restaurada, liberta, curada. Eita glória! Como o nosso coração se alegra no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler o Salmo de número 19 para a gente começar esse tempo de oração, de intercessão. Se você estiver com sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir no Salmo de número 19. Hoje pela manhã, o meu devocional foi em cima desse Salmo, do capítulo 19 do livro de Salmos. E como o Senhor falou ao meu coração. Só na leitura dele o Senhor falou ao meu coração. Então eu creio que o Senhor quer falar também com você, aí onde você está, através da sua palavra. Assim declara a palavra do Senhor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei de Yahvé é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos de Yahvé são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos de Yahvé são justos e dá alegria ao coração. Os mandamentos de Yahvé são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor de Yahvé é puro e dura para sempre. As obras são mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em lhes obedecer. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me daqueles que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. E eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Yahvé, rocha minha e meu resgatador. Que salmo poderoso! Não é verdade? A gente lê o salmo e parece que já lhe é suficiente. Parece que a palavra, a palavra ela já fala ao nosso coração por si só. E veja, o salmista, ele começa o salmo exaltando a soberania da voz do nosso Deus. Que ele vai dizer, os céus proclamam ou declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então os céus e a terra exaltam ao nosso Deus. Exaltam a glória do nosso Deus. Proclamam a obra das mãos do nosso Deus. E hoje é Shabbat. Então nós temos esse processo, esse momento de reflexão, onde nós olhamos para toda a criação e nós vemos a soberania de Deus em todas as coisas. Se você, aí onde você está, não sei se é um lugar aberto ou fechado, mas se você for até um lugar aberto e olhar para o céu, você pode enxergar a glória de Deus na criação. A glória de Deus em tudo aquilo o que Ele criou, em tudo aquilo que Ele fez. E a Bíblia está dizendo que o firmamento proclama as obras das suas mãos.
Nós estamos na terra, você e eu, e nós temos o poder dado por Deus, a autoridade de estar proclamando as obras das mãos do nosso Deus. Então, olha o que ele diz ainda. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite. Assim como um dia fala a outro dia a respeito da glória do nosso Deus, uma noite revela a outra noite. A glória do nosso Deus é majestosa, meus irmãos. A glória do nosso Deus está acima de todas as coisas. Os homens procuram glória para si mesmos na criação e não encontram. Por quê? Porque nada do que foi feito na criação foi feito por intermédio do homem. Quando o homem foi criado, tudo já se havia feito. O Senhor já tinha criado os céus e a terra. O Senhor já tinha criado os luminares. O Senhor já tinha criado os animais. O Senhor já tinha criado as plantas, os mares, os oceanos. Tudo já se havia sido criado. Então, quantas vezes o homem ele tenta buscar em si próprio a glória para aquilo que não depende dele? Porque o nascer do sol não depende do homem. E quando a lua vem a aparecer à noite, isso também não depende do homem. O homem pode estudar os astros, o homem pode estudar os luminares, o homem pode estudar a natureza, o homem pode estudar o que ele quiser, mas nada do que há na criação foi criado por intermédio do homem. Tudo foi feito pelo próprio Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Até mesmo a mulher que foi retirada do homem, apesar de ter saído do homem, ela não foi feita pelo homem. Porque foi o nosso Deus quem deu sono profundo a Adão e dele retirou a mulher. E sobre ela trouxe vida. Então, aqui nós vemos que o salmista ele está revelando a glória de Deus em toda a sua criação. Ele está revelando que Deus não dependeu de ninguém para fazer nada. Que foi pelo poder da sua voz que ele fez todas as coisas. Veja que o verso 3 vai dizer: sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Se o nosso Deus não tivesse dito haja luz, não se ouviria o comando da sua voz. Mas foi pelo comando da sua voz que tudo veio a existir. Você crê que ainda hoje, pelo comando da voz do nosso Deus, uma situação na sua vida pode mudar? Sua família pode ser transformada pelo comando da voz do nosso Deus. Pela revelação do Espírito Santo que é residente em você, o seu casamento pode ser transformado, a vida dos seus filhos pode ser transformada, sua família pode ser transformada, sua igreja, seu bairro, sua nação, onde você estiver, pode ser transformado. Você pode ser transformado. Pelo poder da voz do nosso Deus. Então nós reconhecemos a soberania do nosso Deus. O cuidado do nosso Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. E olha o que o versículo 4 vai nos dizer. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que interessante. A sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Resumindo, assim como nada se faz sem um discurso do nosso Deus, sem as palavras do nosso Deus, sem o som da sua voz, assim também, pelo poder da sua voz, pelo ecoar da sua voz, pelo ressoar da sua voz, toda a terra escuta. E as palavras da sua voz são ouvidas pelos confins do mundo, até os confins do mundo. O poder da voz do nosso Deus, meus irmãos, é capaz de transformar uma circunstância que ninguém dá nada mais. É a voz do nosso Deus. É a voz do nosso Deus que convoca um pecador ao arrependimento. É a voz do nosso Deus que vocaciona aqueles que são escolhidos para servi-lo. É a voz do nosso Deus que traz comandos aos seus líderes na igreja. É a voz do nosso Deus que se revela a uma criança e a um ancião. É a voz do nosso Deus. É pelo poder da voz do nosso Deus
que tudo é transformado. Não é pela minha voz, não é pela sua voz, não é pela voz apenas da igreja sem o revestimento de poder, mas é pela voz do nosso Deus. É pelo sopro do Espírito do nosso Deus que passamos a ter vida, que passamos a ter vida. Veja, nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Então veja esse uso poético aqui do salmista, para expressar a criação do nosso Deus nos céus. E continua dizendo, verso 6, sai de uma extremidade dos céus e faz o trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Olha a demonstração da criação do sol, da formação do sol. Olha que lindo! É como um noivo que sai do seu aposento, se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Assim é essa tenda que o Senhor colocou para o sol, que faz com que o sol brilhe de uma extremidade à outra da nação, de um continente. Já parou para pensar nisso? A soberania do nosso Deus sobre as nossas vidas. A soberania do nosso Deus para conosco. A soberania do nosso Deus para com a sua própria palavra. E ele continua dizendo, e aí vamos entrar no verso 7, onde nós vamos ver algumas características que revelam, na verdade, o caráter do nosso Deus. Aqui ele vai dizer, a lei de Yahvé é perfeita e revigora a alma. É a lei do nosso Deus que é perfeita. É a lei de Yahvé que é perfeita. Não é a nossa lei, não é segundo o que pensamos, não é segundo o que imaginamos, não é segundo as nossas próprias vontades, mas é a lei do nosso Deus, é pelo poder da palavra do nosso Deus que passamos a ter vida. É pelo poder da palavra do nosso Deus que nós somos transformados. Não é pela palavra do homem, não é pelo que o homem diz, não é pelo que o homem pode pensar, mas é pelo poder da palavra do nosso Deus. Pelo poder da voz do nosso Deus, tudo veio a ser criado. Quando o Elohim declarou, haja luz, tudo veio a ser criado. Houve luz. Então, veja que o salmista está dizendo que a lei de Yahvé é perfeita. Não são as nossas leis que são perfeitas. Não é do modo que nós pensamos. Não é do modo que nós queremos. Não é do modo que nós imaginamos. É segundo a vontade do nosso Deus. É a vontade dele que é perfeita. É a lei dele que é perfeita. É a lei dele que revigora a alma. Os testemunhos de Yahvé são dignos de confiança. Nós podemos confiar nos seus testemunhos e descansar nele. Olha o verso 7 ainda. Por que os testemunhos de Yahvé são dignos de confiança? Porque tornam sábios os inexperientes. Quantas pessoas estão aí fora desenvolvendo habilidades de sabedoria, na verdade baseada em sabedoria humana e não na sabedoria do nosso Deus. Porque são os testemunhos do nosso Deus que tornam sábios os inexperientes. Ninguém pode ser sábio se não for segundo o testemunho do nosso Deus. Ninguém pode se tornar sábio se não for pelo conhecimento do nosso Deus. O capítulo 8 de Provérbios vai dizer que a sabedoria estava lá quando o Senhor criou todas as coisas. Quando Elohim criou todas as coisas, Provérbios vai dizer, o rei Salomão vai dizer, que foi por intermédio da sabedoria que tudo foi criado. E aqui, no capítulo 19 do Salmo, também vai dizer que é através dos testemunhos de Yahvé que os inexperientes são tornados sábios. Você quer ser sábio? Leia a palavra do Senhor. Medite nela. Busque pelo Senhor. Coma essa palavra. Guarde-a em seu coração.
Permita que o Espírito Santo lave você de dentro para fora, transforme o seu estado completamente, até que já não haja mais espaço para você mesmo, até que já não haja mais espaço para o pecado, até que já não haja mais espaço para as ideologias humanas, para essa falsa sabedoria pregada nas universidades, pregada em tantos lugares. Esse relativismo que entrou na igreja e que tem dominado as mentes e os corações. Permita que a palavra do Senhor transforme a sua vida. Permita que essa palavra transforme o seu coração. Penetre em você de tal forma que você já não seja mais o mesmo. Olha o verso 8. Os preceitos de Yahvé são justos e dão alegria ao coração. De onde vem a alegria do nosso coração? Dos preceitos do nosso Deus. São os preceitos dele que são justos. Não são os meus preceitos, não são os seus preceitos, mas os do nosso Deus é que são justos. E ainda no verso 8, o salmista continua dizendo: os mandamentos de Yahvé são límpidos e trazem luz aos olhos. Você só recebe a revelação de quem Deus é através dos seus mandamentos. A revelação do nosso Deus transforma as nossas vidas. E através da palavra dele é que temos essa revelação. Então, quando o salmista vai dizer lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho, ele está falando da palavra do nosso Deus. A palavra que traz revelação. Revelação essa que transforma. Revelação essa que liberta. Revelação essa que muda o nosso destino. E ele continua dizendo: o temor de Yahvé, o nosso Deus, é puro. É o temor dele que é puro. E dura para sempre. O falso temor não é puro. O medo não é puro. Mas o temor do nosso Deus é puro. E dura para sempre. As ordenanças do nosso Deus são verdadeiras. São todas elas justas. Quais as ordenanças que regem a sua vida? Quantas pessoas têm vivido num tempo onde tudo tem se tornado verdade? Onde já não se valoriza mais a leitura da palavra, onde já não se vai mais à procura da palavra para ver o que o Senhor diz a respeito dos assuntos, onde as pessoas se contentam com aquilo que dizem, com aquilo que pensam, com aquilo que vem nas redes sociais ou na televisão. Isso lhes basta e lhes é suficiente. Mas não é isso que a palavra está dizendo. As únicas ordenanças que são verdadeiras é a do nosso Deus. As ordenanças de Yahvé são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. Essas ordenanças são mais desejáveis do que o ouro. Mais doces do que o mel. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em lhes obedecer. Veja bem o valor das ordenanças. Elas são mais valiosas do que o ouro, mais doces do que o mel. Isso aqui fala de valor, mas isso aqui também fala que elas são agradáveis, porque elas nos transformam. E a transformação do Senhor nas nossas vidas nos é agradável. Se você e eu não nos permitirmos ser transformados pela palavra do nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus, certamente permaneceremos os mesmos. Na mesma vida medíocre, na mesma dimensão pequena. O salmista está deixando muito bem claro aqui que pelas ordenanças do nosso Deus nós somos advertidos. O teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecê-las. Obedecer às ordenanças do nosso Deus transformará o nosso destino. Obedecer às ordenanças do nosso Deus transformará a sua vida, transformará a minha vida, transformará uma igreja, transformará uma nação, um continente, um planeta. Obedecer às ordenanças do nosso Deus jamais será uma atitude da qual nos arrependeremos. A obediência
é o caminho pelo qual o Senhor nos chama a trilhar. O Senhor nos chama a viver em obediência. O Senhor nos chama a andar em obediência. E olha o verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me daqueles que desconheço. O salmista aqui reconhece que existem erros que ele não reconhece em si mesmo. Existem erros que lhe são ocultos. A versão Almeida, Revista e Atualizada vai dizer daqueles que me são ocultos. Absolve-me dos erros que me são ocultos. Nós precisamos ter humildade diante de Deus, em nos humilharmos diante dele e reconhecer o nosso pecado. Senhor, se existe algum pecado em mim do qual eu não estou reconhecendo, absolve-me destes. Transforma a minha vida. Liberta-me completamente. Torna-me puro. Torna-me limpo. Torna-me transformado. Porque eu necessito de ti. É essa que deve ser a atitude do nosso coração. De quebrantamento. De humilhação. De rendição total, sem reservas. Verso 13 vai dizer também: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. É um clamor aqui. Que eles não me dominem, Senhor. Guarda o teu servo daqueles pecados que são intencionais. Veja que no verso 12, ele vai pedir para ser absolvido dos pecados que ele não consegue enxergar, que são ocultos aos olhos humanos dele. E no verso 13, ele vai pedir para ser guardado dos pecados que são intencionais. Absolvido daqueles que são intencionais, daqueles que são ocultos, daqueles que ele nem percebe, que passa desapercebido, e guardado para não cometer aqueles que são intencionais. Aqueles pecados de estimação. Quantas pessoas, quantos de nós praticamos pecados de estimação? E o salmista está pedindo: Senhor, guarda-me. Absolve-me dos pecados ocultos, daqueles que passam desapercebidos, que eu nem percebo quando acontece. Quando eu vejo, já aconteceu. Ou às vezes nem tenho a revelação de que cometi aquele pecado. Absolve-me deles e guarda-me de cometer aqueles que são intencionais. Guarda-me de cometer os pecados corriqueiros, diários, repetitivos, que eles não me dominem. Que nada nos domine. Que tremendo. E ele continua dizendo: após ser absolvido dos pecados ocultos e após ser guardado de cometer pecados intencionais, ele vai dizer: então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Há um caminho para a santidade. Ninguém alcança a santidade sem arrependimento e sem relacionamento com o nosso Deus. Não há como. Não existe santidade sem o Espírito Santo. É Ele que nos santifica. Então nós precisamos estar na dependência dEle em todo o tempo para poder viver em santidade. Isso quer dizer que nós não falhamos? Isso quer dizer que nós não... Não, não é isso. Tá? Não é isso. Mas quer dizer que na hora que você pecar, você pode chegar diante do seu intercessor, Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E dizer: Jesus, limpa-me mais uma vez. Lava-me mais uma vez. Purifica-me dos meus pecados mais uma vez. Pois essa é a vontade do nosso Deus. Que sejamos inocentes de grande transgressão. Que vivamos de forma íntegra, segundo o coração dele. Verso 14 vai nos dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Yahvé, minha rocha e meu resgatador. E que essa seja a nossa oração. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Se o seu coração for puro diante de Deus,
as suas palavras serão puras diante de Deus e diante dos homens. Porque os homens não podem examinar o seu coração, mas os homens podem examinar as suas palavras. Então, se o seu coração for transformado, então as suas palavras serão transformadas. O que nós temos armazenado em nosso coração? A que temos dado lugar no nosso coração? O que temos alimentado em nosso coração? Eu deixo essa reflexão aqui. Antes de perguntar quais as palavras dos seus lábios, o que você tem alimentado em seu coração? Qual a meditação do seu coração? Que você e eu desejemos, de todo o nosso coração, viver para o Senhor. Eu quero orar. Nós queremos orar nessa tarde. Orar por arrependimento. Orar para que a palavra do Senhor, a sua lei, suas ordenanças, penetrem em nosso coração, transformando-nos por inteiro, sem reservas. Para que as nossas vidas já não sejam mais as mesmas. Para que a maneira em que vivemos já não seja como antes. Mas que vivamos para fazer a vontade do nosso Deus. Que vivamos para manifestar o propósito do nosso Deus nessa terra. Que vidas sejam alcançadas através da sua vida, da minha vida. Amém? Que o Senhor nos absolva dos pecados ocultos e que o Senhor nos guarde dos pecados, de cometer os pecados intencionais. Pai bondoso, nós te agradecemos nesta tarde, Senhor, porque a tua presença é real neste lugar. Obrigado pela revelação de Jesus Cristo, que transformou as nossas vidas de maneira suficiente na cruz do Calvário, padecendo por mim. Pai, obrigado, porque é pela manifestação do teu Espírito que nós podemos ter a revelação dessa palavra. Nós queremos orar como igreja, queremos orar como intercessores, queremos orar como pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque negociamos com a meditação na tua lei. Perdoa-nos porque nós não temos obedecido às tuas ordenanças como o Senhor quer de nós. Perdoa-nos porque os teus mandamentos não estão firmes em nosso coração, da maneira como o Senhor deseja que esteja. Mas eu oro nessa tarde, declarando em nome de Jesus, que vidas serão transformadas a partir daqui. Pelo poder da tua palavra, nós não queremos mais viver de forma independente. Nós não queremos mais viver de forma leviana. Nós não queremos mais viver em religiosidade. Nós queremos a tua presença em todo o tempo. Pai, nós queremos que a tua lei seja guardada em nosso coração. Queremos meditar nela de dia e de noite. Nós queremos que as tuas ordenanças que são verdadeiras transformem as nossas vidas. Que o temor do Senhor, que é puro e que dura para sempre, seja preservado em nosso coração. Que os teus preceitos que são justos e dão alegria ao coração permaneçam em nós. Que os teus testemunhos que são dignos de confiança nos tornem sábios, ainda que sejamos nós inexperientes. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Nos rendemos completamente, inteiramente, sem reservas, para que Tu faças em nós aquilo que lhe apraz. Perdoa-nos nesta tarde. Perdoa-nos nesta tarde por toda incredulidade à Tua palavra. Perdoa-nos porque negociamos com a meditação da Tua lei. Perdoa-nos porque nós não vigiamos nas palavras dos nossos lábios e no meditar do nosso coração. Mas nós pedimos, Senhor, torna agradável ao Senhor as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração. Que a Tua presença invada as nossas vidas, de tal forma que já não haja mais espaço para o pecado, já não haja mais espaço para o mundo, já não haja mais espaço para a vontade da carne, já não haja mais espaço para Satanás. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito e nós te pedimos, perdoa-nos, transforma-nos, liberta-nos
e faz-nos nova criatura no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também pela nação brasileira. Suscita intercessores nessa nação, Senhor. Suscita homens e mulheres segundo o teu coração, que amarão mais a ti do que a própria vida, que amarão a tua presença mais do que tudo, que amarão a vida de oração mais do que qualquer outra coisa, não por religiosidade, mas por amor à tua presença, por amor à comunhão contigo. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, para que nós amemos a nação brasileira de uma forma como nós ainda não amamos. Nós queremos amar o Brasil, porque tu amas o Brasil. Nós queremos amar os brasileiros, porque tu amas os brasileiros. Nós queremos amar os estrangeiros que residem na nossa nação, porque tu amas os estrangeiros que residem na nossa nação. Oramos, Pai, para que hajam evangelistas na nossa nação, que se levantem com autoridade para poder pregar as boas novas do Evangelho e vidas sejam salvas, e vidas sejam transformadas, e vidas sejam libertas, e vidas sejam restauradas. Pai, eu oro para que a nação brasileira se quebrante completamente diante de Ti, de tal forma que o avivamento venha diante de tamanha humilhação, diante de tamanho quebrantamento. Que nós desejamos a Tua palavra mais do que todas as coisas. Levanta em nossa nação, Senhor. Levanta em nossa nação homens e mulheres segundo o Teu coração, que confiarão em Ti, independente das circunstâncias. Perdoa-nos como igreja pelas palavras de morte sobre a nossa nação proferidas por nós. Perdoa-nos pelas sementes que lançamos sobre a terra, declarando palavras de maldição sobre a nossa nação. Perdoa-nos. Nós cancelamos toda palavra de maldição sobre a nossa nação e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil será redimido de toda a humilhação. O Brasil será redimido de toda a corrupção. O Brasil será redimido de toda a promiscuidade. O Brasil será redimido de toda a religiosidade, de toda a incredulidade, de toda a feitiçaria. O Brasil será redimido. As vidas serão transformadas e libertas pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos e declaramos que o Senhor fará aquilo que lhe apraz neste tempo. Conta conosco, Senhor, para orar pela nação brasileira. Conta conosco como guerreiros de oração, para poder segurar as pontas do altar por uma nação transformada, para vermos uma nação liberta, para vermos uma nação restaurada do seu pecado, redimida no sangue de Jesus. Pai, oramos pelo governo da nossa nação. Abençoamos o nosso presidente, abençoamos os seus ministros, abençoamos os secretários, abençoamos os senadores, abençoamos os ministros do STF, segundo a tua vontade. Abençoamos os deputados, abençoamos os governadores, prefeitos, vereadores, todas as autoridades governamentais da nossa nação, do poder executivo, legislativo e judiciário, declarando que haja paz sobre o Brasil, que haja salvação eterna sobre o Brasil. Que a tua salvação nos visite de tal maneira como nunca antes experimentamos. Vem com o teu poder, Senhor, e opera em nós a tua vontade. Oramos pela igreja brasileira. Levanta uma igreja ousada neste lugar. Uma igreja que não cansará de orar pelo Brasil. Uma igreja que não cansará de realizar a sua missão profética na nossa nação. Levanta uma igreja profética na nossa nação, que não negociará com os princípios da tua palavra, não negociará com a vida de oração, não negociará com as promessas do Senhor sobre a nossa nação. Não negociaremos, não vacilaremos, não entregaremos os territórios que o Senhor confiou à igreja. Não entregaremos. Levanta uma igreja, Senhor. Levanta obreiros fiéis. Levanta
nos 5 ofícios, homens e mulheres cheios do teu Espírito, para entrar nos territórios e serem canais de vida para transformar famílias, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres em toda a nossa nação. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela revelação de Cristo Jesus, que nos é suficiente. A revelação do sacrifício de Cristo faz toda a diferença em nossa vida. A nossa vida foi transformada quando tivemos um encontro com Jesus. E nós queremos crescer na estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Oramos por aqueles que necessitam de uma intervenção poderosa do Senhor neste tempo. Oh, Pai, seja na saúde física, seja na área financeira. Meu Deus, seja na área conjugal. Eu não sei quais são as situações, mas Tu conheces cada coração. Tu conheces a necessidade de cada um. O Senhor age com misericórdia e com piedade. E por isso nós oramos. Manifesta a Tua graça sobre aqueles que precisam da intervenção do Senhor nas suas vidas, neste dia. Que neste dia de Shabat, o Teu Espírito fale aos corações, propagando salvação e libertação. Nós declaramos em nome de Jesus que as famílias serão transformadas na nossa nação, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Obrigado, Jesus, porque essa palavra foi revelada ao nosso coração. E hoje nós temos o privilégio de ser canal de vida para revelá-la a outros. Conta conosco nessa missão. Conta conosco nessa missão. Capacita-nos, Senhor, em todas as coisas. Que não falte sobre nós o Teu óleo, o óleo da Tua unção. Que o Teu Espírito não se ausente de nós em nenhum momento sequer. Nós agradecemos ao Senhor por este tempo. Abençoamos cada um que está aqui, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada ancião. Nós abençoamos e declaramos que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado na graça do Senhor. Amanhã estaremos voltando, né? Voltando não, a live aos domingos ela sempre é às 10h30. Então amanhã às 10h30 estaremos aqui juntos para exaltar o nome do Senhor e glorificá-lo. Amém? Deus abençoe. Shabbat Shalom.